Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição número 3 da Escola Dominical. A lição número 3 da nossa Escola Dominical tem como tema uma igreja mais próxima da Bíblia. E o texto em que se fundamenta a lição número 3 encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37 a 42. Nós vamos ler esse texto. Abra a Bíblia, Atos capítulo 2, versículos 37 ao 42. Diz-nos assim esse texto. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos compartilhar a tela para o estudo desta nossa lição, uma igreja mais próxima da Bíblia. Queridos, este é o título da nossa lição, do seu texto, no qual ela se embasa. Eu convido vocês a terem a palavra de Deus aberta, para que possam acompanhar. E, se necessário, devem interromper essa videoaula para fazer anotações, para conferir nas Sagradas Escrituras aquilo que nós estamos falando. Na nossa introdução, nós gostaríamos de trabalhar com a seguinte pergunta: qual é a razão pela qual existem muitos desigrejados? Quem são os desigrejados? São aqueles que, embora tenham frequentado a igreja por algum tempo, embora tenham até mesmo professado a sua fé em Jesus, embora tenham desempenhado cargos de ofícios e lideranças, hoje se afastaram. Como eu disse na aula passada, conheço muitas e muitas pessoas assim, dentre eles presbíteros e até mesmo pastores. Quais as razões pela qual existem muitos desigrejados? E na introdução, eu gostaria de apontar, com base na lição, 3 fatores. O primeiro deles: há muitas igrejas que estão vivendo uma espiritualidade subjetivista e baseada em experiências emocionais. Basta que nós assistamos alguns vídeos na internet ou no YouTube e vamos perceber algumas coisas até mesmo bizarras. Eu quero citar 2 delas. Uma, mencionada pelo autor da lição, é o fato de um pastor gravar um vídeo dizendo que ele havia recebido uma revelação por parte de Deus. E o objetivo do seu vídeo era mostrar que Deus ainda fala com os homens. Mas observe, os irmãos, a forma como ele recebeu essa revelação. Diz ele que ele, em sonho, foi levado, pasmem, a um galinheiro, e a galinha lhe fazia as revelações divinas e o galo interpretava. Lógico que um vídeo assim, veiculado na internet, se tornou motivo de zombaria e de chacota da igreja, do povo de Deus. Uma outra experiência
Eu tive assistindo um vídeo na internet. Um vídeo também postado no YouTube. O pregador estava pregando e, de repente, ele dizia: olha, tem uma bênção aqui para passar para alguém. Eu tenho uma bênção aqui para distribuir para alguém. De repente, chegava alguém até ele, ele impunha as mãos sobre essa pessoa e essa pessoa rodopiava, né, com os braços abertos, como se fosse um peão, por um grande tempo, colocando em risco até as pessoas que estavam ali ao seu redor. O que essas duas experiências têm em comum? Essas duas experiências têm em comum o fato de serem baseados numa espiritualidade subjetivista e fundamentada em experiências emocionais. E essas bizarrices, com certeza, elas depõem contra a palavra de Deus. Uma segunda razão é que muitas igrejas estão vendendo bênçãos de prosperidade, de libertação, de cura, dessa forma mercadejando a palavra de Deus e exigindo ofertas sacrificiais dos seus fiéis. Em troca da oferta, dá-se a bênção. Algo muito parecido com o que acontecia em tempos medievais, né, com a igreja, que vendia as relíquias, que vendia bênçãos. E um terceiro ponto, muitas igrejas são firmes doutrinariamente, porém, são igrejas que não estão vivendo o seu vigor, vivendo a sua espiritualidade de forma sadia. E até um exemplo nas Sagradas Escrituras, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus, porque ela manteve-se firme doutrinariamente, mesmo diante de grandes heresias que rondavam aquela cidade e aquela igreja. Mas o Senhor também tinha uma crítica, eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Portanto, muitos desigrejados deixam de frequentar as igrejas, porque embora elas sejam firmes doutrinariamente, elas se transformaram em organizações e não em organismos vivos, como devem ser. Organismos vivos onde deveria e deve pulsar a vitalidade provocada pela palavra de Deus. Então é importante também que nessa introdução façamos uma autoanálise em relação ao ser igreja. Se, como presbiterianos, não incorremos no primeiro ponto, que é viver uma espiritualidade subjetivista, baseada em experiências emocionais, se não estamos vivendo o segundo ponto, que é o mercadejar a palavra de Deus, vendendo bênçãos, vendendo prosperidade e vendendo cura, corremos o risco, muitas vezes, de viver a terceira realidade. Sermos firmes doutrinariamente, porém frios espiritualmente. E transformarmos nossas igrejas em organizações, em vez de organismos vivos, onde pulsa a vitalidade provocada pela palavra de Deus. Vale a pena pensarmos nesta realidade e ao nos analisarmos e analisarmos a vida da nossa igreja. Mas então vem a pergunta, qual é o critério que devemos usar para saber se uma igreja é bíblica ou não é? E a nossa confissão de fé ela foi muito feliz ao afirmar o seguinte: as igrejas particulares são mais puras ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto. Observe que uma definição bem resumida, bem sintética, diz muito sobre as verdadeiras marcas de uma igreja. Ela é mais ou menos pura conforme é, observem bem, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Observemos o ensino da nossa lição com respeito à igreja. A igreja é fruto do quê? A igreja não é fruto de uma iniciativa humana. Não é simplesmente o fato de pessoas se reunirem, pessoas elaborarem um estatuto, pessoas registrarem esse estatuto no cartório e pessoas formarem a igreja. Porque a igreja existe, porque a igreja é formada, porque ela é fruto da pregação do Evangelho.
E se não for assim, ela não é igreja. Observamos isso em Atos capítulo 2, versículos 37 a 41. Notem, irmãos, que esse texto ele vem depois de uma pregação que Pedro fez. Uma pregação que tinha como auditório grande parte dos judeus. Pedro prega a palavra de Deus, isso você vai encontrar em Atos capítulo 2, versículos 14 ao 36. E após pregar a palavra de Deus, esta palavra penetra no coração dos seus ouvintes, penetra no coração dos judeus. O termo em hebraico tem o significado de perfurar, né? Essa palavra perfura, essa palavra penetra no coração daqueles ouvintes judeus. A nossa versão, ela emprega a palavra compungir, tem o significado de constranger, tem o significado de levar a uma profunda tristeza. E por que as pessoas ficaram, então, compungidas ou constrangidas? Porque o evangelho pregado por Pedro perfurou o coração destas pessoas. Por 3 razões, meus amados. Primeiro, porque a pregação genuína do evangelho, ela nos faz sentir a angústia do nosso pecado e faz-nos sentir a miséria em que nós estamos. Então, essa é a primeira razão. A pregação genuína do evangelho nos faz sentir a angústia do pecado e da miséria em que nós nos encontramos. Foi assim que os judeus se sentiram quando ouviram a palavra pregada por Pedro. Eles perceberam que Jesus Cristo era o Messias, eles perceberam que eles haviam entregue a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, à morte. Eles perceberam que eles haviam cometido um grande pecado diante de Deus e eles perceberam o seu grande erro, portanto, notando a sua pecaminosidade e a miséria causada por essa pecaminosidade. Essa é a primeira razão pela qual eles ficaram compungidos e contritos. Sentiram a angústia do seu pecado e a miséria em que estavam. A segunda razão, eles perceberam que Jesus morreu pela culpa que eles tinham, inclusive de sua morte. E perceberam que Jesus morreu para levar sobre si os pecados. Assim como o sacrifício de animais era feito para que os animais levassem sobre si os pecados humanos, Jesus, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ofereceu-se para levar sobre si os pecados daqueles judeus, mas também os meus e os seus pecados. Um terceiro ponto, porque o evangelho compungiu e constrangeu o coração daquelas pessoas, porque elas perceberam que, a não ser que se arrependessem e crescem em Cristo, elas iriam perecer. Da mesma forma, amados, quando o evangelho é pregado genuinamente nos nossos dias, ele provoca estas reações. Ele leva as pessoas a se sentirem perfuradas em seu coração. Se leva as pessoas a se sentirem compungidas, constrangidas, entristecidas. E por quê? Por essas 3 mesmas razões. Elas percebem a grandiosidade do seu pecado e a miséria deste pecado. Elas percebem que Jesus Cristo morreu para levar sobre si estes pecados e as suas culpas. E elas percebem que, a não ser que creiam em Jesus e se arrependam, elas vão perecer. E é assim que deve ocorrer numa igreja verdadeira, uma igreja genuína. O evangelho deve ser pregado. E esta igreja deve ser fruto da pregação do evangelho. Mas o evangelho sempre nos leva a perceber a miséria em que estamos, não simplesmente para nos desesperar, não simplesmente para nos entristecer e deixar entristecidos. Pelo contrário, ele nos leva a perceber a miséria que nós estamos para nos curar. Tanto é que em Atos capítulo 2, versículo 39, quando os judeus perguntaram a Pedro, e agora, que faremos, irmãos? Pedro deu uma resposta maravilhosa. Disse-lhes, versículo 38, melhor dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Próximo ponto da nossa lição
A igreja é fruto da genuína conversão. A igreja é o local onde pessoas convertidas se reúnem. É local onde as pessoas convertidas devem estar. É interessante pensar que, embora muitos defendam a fé em Deus, a conversão, o exercício do cristianismo, a parte da igreja, isso não é ensinado nas Sagradas Escrituras. Um exemplo clássico. Quando Paulo se converteu, ele não se converteu porque alguém pregou o evangelho para ele. Ele não se converteu porque estava dentro de uma igreja. Ele se converteu no caminho de Damasco, quando Jesus Cristo pessoalmente se revelou a ele. Mas olha que interessante. Após ter ele ficado 3 dias sem enxergar, sem ver, e certamente nesses 3 dias reavaliando sua vida e tudo o que havia acontecido, qual foi a providência de Deus? Deus mandou que Ananias, que pertencia à igreja, fosse até Paulo e o batizasse e o integrasse no corpo de Jesus Cristo. Portanto, quando as pessoas são genuinamente convertidas, o próximo passo é serem integradas numa igreja. A igreja é importante para que convertidos sejam integrados. É importante para que convertidos sejam santificados. É importante para que convertidos sejam edificados. É importante para que convertidos edifiquem outras pessoas no exercício dos seus talentos e dons. O evangelho genuíno pregado por Pedro, ele gerou tristeza, contrição no coração dos seus ouvintes. E então, conforme lemos no versículo 38, eles foram convocados ao arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento, queridos, é reconhecer a culpa, é lamentar aquilo que foi praticado, é desejar algo diferente. É interessante perceber que arrependimento não é remorso meramente. Um exemplo clássico é o de Judas. Judas sentiu remorso por ter entregue a Jesus Cristo, mas não se arrependeu. Já Pedro chorou profundamente por ter negado a Jesus Cristo e se arrependeu. O primeiro não foi salvo, o segundo, sim. Arrependimento, portanto, é reconhecer culpa, é lamentar o que foi feito, o que foi praticado, é desejar algo diferente. Não é simplesmente temer as consequências do pecado, mas odiar o pecado. Além disso, o evangelho pregado por Pedro, ele levou os seus ouvintes à conversão. O que é a conversão? É uma inversão de rumo, é uma meia volta em toda a vida. E o texto diz: arrependei-vos e convertei-vos. Converter, portanto, é dar uma meia volta. E observe que essa meia volta é proporcionada pela ação divina em nossas vidas. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: olha, eu vou mudar de vida. Olha, eu vou fazer da minha vida algo diferente. Já ouvi outros dizendo: olha, eu vou abandonar o vício, eu não quero mais essa vida para mim. Mas muitas vezes essas pessoas não conseguiram o que desejavam, o que verbalizavam. Por quê? Porque não houve conversão, não houve a ação do Espírito Santo levando essas pessoas a essa mudança de vida. Portanto, o Evangelho deve ser pregado. E o Evangelho pregado, ele gera tristeza, gera constrangimento, gera compulsão, penetra o coração dos ouvintes, levando-os ao arrependimento, levando-os à conversão. E a igreja, que foi a igreja formada por estes convertidos através da pregação de Pedro, ela está descrita em Atos capítulo 2, versículos 42 e a 47. E esse é o grande modelo de igreja para todos os tempos. Diz esse texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa
tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Certo que esse é o modelo de uma igreja viva, uma igreja que nasce da pregação genuína do Evangelho, que nasce do verdadeiro arrependimento, que nasce da verdadeira conversão. E que nasce também, interessante observar nesse texto, da presença do Espírito Santo no coração dos crentes. Atos 2,38 diz que recebereis o dom do Espírito Santo. E nesse texto aqui não se fala de carismas, né, dos dons dados para a edificação da igreja. Se fala do dom que é o Espírito Santo. Os convertidos que se arrependem, aqueles que ouvem o Evangelho, que se arrependem e se convertem, recebem o Espírito Santo. E mais um ponto aqui nas Sagradas Escrituras que mostram com clareza que não recebemos o Espírito Santo numa experiência posterior à nossa conversão, senão simultaneamente, senão junto com a nossa conversão. O texto é muito claro. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo, dom do Espírito Santo. A palavra aqui em grego é duron, que significa recebereis o próprio Espírito Santo. O nosso quarto ponto é: a igreja se edifica pela exposição da palavra. Um dos critérios, portanto, para o pertencimento a uma igreja é: essa igreja prega autenticamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é ensinada coerentemente nesta igreja. Atos 2,42 diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para que alguém participe de uma igreja e busque uma igreja autêntica e viva, é fundamental buscar aquela que o Evangelho é genuinamente pregado, onde a doutrina bíblica é ensinada com coerência. Muitos dizem Bíblia sim, doutrina não, como se essas duas coisas fossem contrárias uma à outra. O que é doutrina? Doutrina é um ensinamento, né? E ela não se opõe à palavra. As doutrinas que nós abraçamos são doutrinas fundamentadas na palavra. Nós não abraçamos nenhuma outra doutrina que não tenha este fundamento. Por que a Igreja Reformada rejeita as tradições, por exemplo? Porque as tradições, muitas delas não estão fundamentadas na palavra de Deus. Quais tradições que a Igreja Reformada aceita? Aquelas que se encontram respaldadas na palavra de Deus. O objetivo das igrejas reformadas, e dentre elas a Igreja Presbiteriana, é ter a palavra de Deus como uma única regra de fé e prática, e fazer da palavra de Deus o parâmetro para o exercício de todas as outras atividades, mesmo as que são organizacionais. Então, para nós, o parâmetro é a palavra de Deus. O versículo 42 diz que os crentes da igreja primitiva buscavam com zelo, com perseverança, o ensinamento dos apóstolos. Observem, zelo e perseverança. E uma segunda questão, o faziam com entusiasmo e com ânimo. De fato, esse amor, esse entusiasmo, este ânimo, este zelo, essa perseverança, eles precisam ser redescobertos na igreja dos nossos dias. Nós precisamos ter mais sede da palavra, buscar mais, com alegria e entusiasmo, conhecer esta palavra, buscar com zelo e perseverança, estudar e praticar esta palavra. A palavra de Deus precisa ter um lugar muito especial no nosso coração. Certa vez ouvi uma história contada por um professor de sua mãe e a irmã de sua mãe, que se converteram entre 7 e 9 anos. Os pais não eram convertidos e se opunham à conversão dessas meninas. Elas ganharam um exemplar da palavra de Deus, mas não podiam ter a palavra de Deus em suas casas ou ler a palavra de Deus em suas casas. O que elas fizeram?
elas acharam uma lata, né, bem fechadinha, elas colocaram a Bíblia dentro desta lata, elas enterraram lá no sítio, num local bem escondido. E em determinado momento do dia elas davam um jeitinho de ir até lá, desenterravam aquela lata, abriam a palavra de Deus e estudavam juntos. Depois voltavam a colocar naquela lata, voltavam a cobri-la para que não fossem descobertas. Queridos, isso é sede da palavra. Isso é desejo da palavra. O reverendo Luciano Breder contou em nossa igreja uma vez a história de alguns povos ribeirinhos que viajaram por cerca de 24 horas remando uma pequena embarcação contra a maré e que chegaram em sua casa domingo pela manhã, cansados, à procura do quê? Eles estavam à procura da palavra. Perguntaram ao reverendo Luciano, o senhor que está doando a Bíblia? E quando ele disse que sim, eles receberam. E receberam com uma alegria indizível no seu coração. Meus queridos, isto é amor e sede pela palavra. E nós temos esse tesouro em nossas mãos, nós precisamos resgatar a importância de estudar esta palavra com entusiasmo, com ânimo e de praticá-la com perseverança. A Bíblia deve ser estudada com profundidade. Nós precisamos conhecer não apenas alguns textos, mas todos os textos, não somente alguns livros, mas todos os livros. Ela foi escrita para ser conhecida e para ser estudada por todos nós. Paulo diz a Timóteo que toda a escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Salmo 119, 105, tão conhecido de todos nós, diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em Provérbios 29, 18, Salomão diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Concluindo, amados, como tem sido a dedicação ao estudo das Escrituras em sua vida e na vida da igreja? Como tem sido o seu apego pessoal às Escrituras? Você a leu já em sua totalidade pelo menos uma vez? Ano passado eu tive a gostosa experiência de ver meu pai terminando de ler a Bíblia toda pela primeira vez. Meu pai tem uma dificuldade imensa de leitura, mas se impôs o desafio de ler a Bíblia. Diariamente tomou a palavra em suas mãos, uma versão com letras garrafais, e leu as Sagradas Escrituras. Disse-me ele que algumas vezes permanecia 4, 5 horas sentado lendo a Bíblia. E leu primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento. No dia 12 de outubro do ano passado, eu fui até a sua casa e naquele dia ele tinha terminado de ler pela primeira vez a Bíblia. E ele me disse algo interessante, que no começo as palavras eram difíceis, ele tinha que, as palavras mais longas, ir separando sílabas. Mas que no final, ele já batendo os olhos, ele conseguia ler toda a palavra de uma vez. Isso me deixou muito feliz, primeiro, pelo seu desejo, aos 90 anos, de ler a palavra de Deus uma vez, pelo menos, em sua totalidade. O segundo, pelo seu esforço, pela sua dedicação, de gastar horas e horas do seu dia numa mesma posição, lendo a palavra. Terceiro, porque também foi alfabetizado, foi sendo letrado ao ler a palavra de Deus, foi aprendendo a ler melhor ao ler a palavra de Deus. Queridos, os irmãos não imaginam a minha felicidade em ter participado dessa experiência. Você não leu ainda, vale a pena. Reserve um tempo para ler o melhor dos livros e conhecer a Deus. Deus que se revela em todas as páginas dessa Escritura. Você se alegra por uma exposição genuína da palavra? Ou acha que o pregador tem que falar apenas aquilo que agrada aos ouvintes? Para concluir, um lembrete que nos é dado pela própria palavra acerca de si mesmo. Lá no Salmo 19, versículos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmo 19, versículos 7 a 9. Que essa palavra, amados, marque a vida de cada um de nós como crentes em Jesus Cristo. Que essa palavra marque a vida da nossa igreja. E que nós possamos estar nela firmes e nela alicerçados, para que, sendo cristãos que amam a palavra, sejamos cristãos que amam a igreja. E possamos demonstrar toda essa alegria, todo esse entusiasmo, para que pessoas que muitas vezes estão desigrejadas percebam a seriedade com que nós vivemos e anunciamos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vocês, irmãos, a vocês ouvintes, a família de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês nesse domingo. Um grande abraço.